se é um grupo só, ou se são os grupos, mas eu pedi para a Lili avisar ali, por isso que como eu tinha colocado 19h30 e acabei atrasando, para que eu consiga ajustar. Então, a instituição pediu, então, que fosse repassar, eu não sei, eu também não estou. Os professores não fazem parte dos grupos, né? Até por uma questão ética aí, mas, bom, não tem, talvez. Mas, enfim, tá? Vamos lá, vamos ao trabalho, né? Nossa última aula efetiva de conteúdo, e é isso que eu quero conversar com vocês também. Nós tínhamos, nós tínhamos, não, nós corrigimos de fato a prova, Gabi, na, na quarta passada, né, antes do feriado, que nós já tínhamos combinado. O que eu posso fazer? Eu posso te passar aqui o gabarito, tá? E aí recomendar as duas, até em respeito aos colegas, e porque a gente tem outras demandas aí, mas comentar um pouquinho das duas questões do que a gente buscou entender. E até é importante, porque como eu lancei as notas depois até do que eu tinha comentado com vocês, então, se quiseres anotar, tá aí, tá? A questão número 1 das objetivas era a letra D de dado, tá? Depois era falso, tá? Depois, a número 3 era letra C de casa, e por fim, letra C de casa, tá? D, falso, C e C, tá? As duas questões, o que eu cobrei, e até foi o que eu percebi, assim, especialmente nas provas, tá? A primeira questão, vocês tinham que descrever 2 princípios que foram trabalhados em aula, né? Então, nós trabalhamos em aula, especialmente aqueles alunos que estiveram conosco em aula, conseguiram identificar o que eu notei nas provas, gente, só para vocês saberem, terem um feedback também sobre isso. Muitos alunos confundiram a questão dos princípios, do que são princípios, com direitos e garantias das crianças e adolescentes. Então, por exemplo, direito à alimentação, direito à saúde, direito ao lazer, isso são direitos, tá? Muitos deles até direitos sociais, que são aplicados a essas crianças e adolescentes. Os princípios são outra coisa, né? Os princípios são as normas que têm uma densidade um pouco maior do que as regras expressas. Vocês viram isso lá em Introdução ao Direito, tá? E a partir dessa densidade, eles servirão como norte, né? Como uma organização, como norte aí das diretrizes de uma determinada legislação. E não é diferente, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, até porque não poderia ser. E aí a gente falou, alguns até, e isso eu não considerei, usaram interesse superior, né, e quando na verdade é o melhor interesse da criança e do adolescente, mas também, eu também considerei. Alguns citaram, muitos citaram, e que bom que citaram, o princípio da convivência familiar, né, da priorização da convivência familiar, do direito à convivência familiar, que também é um princípio que vai ser, que vai direcionar o formato, e foi estudado por nós em razão de nós trabalharmos com a questão da adoção, então ele era um princípio bastante importante, isso apareceu bastante nas provas, e que bom que apareceu. Outros trouxeram a questão da prioridade absoluta, que na verdade é um macro princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas trouxeram bem, tá? Foi também considerado e avaliado. O que eu não considerei? Aqueles que confundiram com a questão dos direitos e garantias, tá? Uma coisa são os direitos e garantias, outra coisa são os princípios que vão fundamentar aí a estruturação do Estatuto. Na segunda questão, que era a questão do idoso, ela foi trabalhada em aula, inclusive, tá? Ela foi trabalhada na aula que nós tivemos sobre o Estatuto do Idoso. Só não me lembro que dia que foi, mas me lembro dela ter sido online também, e inclusive ficou gravada para vocês, e inclusive eu chamei a atenção de vocês, né? Eu até comentei na aula passada que teria chamado a atenção de vocês para lembrarem da questão dos necessitados constitucionais, tá? E aí muitos trouxeram,
trouxeram a questão do idoso, a questão da vulnerabilidade, etc., mas não fizeram efetivamente, não trouxeram o detalhe, né, que seria justamente a questão de se diferenciar, né, o fato de ter ou não condições econômicas e nós termos condições econômicas do ponto de vista de vulnerabilidade e nós termos a questão da vulnerabilidade de ser idoso, tá? Então, foi isso que foi considerado. Cada falta, Marcos, isso, a Gabi já respondeu, cada falta, cada dia de aula correspondem a 3 faltas, tá? Por isso que são 6, tá bem? Lili, por favor, diga. Oi, tá me escutando? Não, prof, assim, eu na segunda eu botei ali como exemplo, até ia conversar hoje na aula, né? Eu botei como exemplo o plano de saúde que que teve, né, no STJ, o problema de ser cobrado a mais. Aí eu fiquei em dúvida se eu botei certo ou não. Isso, essa questão do plano de saúde era o pano de fundo, exatamente dessa discussão em relação à atuação da Defensoria Pública, correto? Mas a grande questão, o grande ponto que teria que aparecer, que foi o que a gente sinalizou, é que independentemente da condição, porque normalmente a atuação da Defensoria Pública ela vai acontecer em razão de uma limitação econômica do indivíduo. E aí o STF reconhece a possibilidade de atuação da Defensoria Pública em relação aos hipervulneráveis, ainda que eles tenham condições econômicas. Essa era a diferenciação que a gente teria que... Isso, exato, que teria que ter sido feita, tá? Eu só vou ter que pegar a prova para olhar se eu... Pois é, mas aí não é culpa minha. Não, a gente sabe que o tempo não permitiu. Exato. Não, e foi uma determinação até da faculdade, porque eu creio que mesmo que se nós quiséssemos ir para lá, para mim era até mais perto, porque eu já estava trabalhando ali próximo, mas eles determinaram que ficasse online. Eu sei que é uma disciplina curta, que às vezes gera isso, né? Essa angústia também. Mas, enfim, tá? No geral, a turma foi bem. Não, imagina. No geral, a turma foi bem, tá? Mas teve né, esses detalhes aí, que alguns tiveram alguns descontos, enfim. Tá bem? Muito bem. Gente, nós temos então nosso último, e era isso que eu queria compartilhar, vou compartilhar a telinha aqui, para variar, mas primeiro eu vou compartilhar o próprio Moodle, até para a gente situar onde estamos, tá? Nós estamos na aula do dia 13, que é a nossa última aula, onde a gente vai trabalhar as questões de gênero, tá? Então, hoje o objetivo é justamente a gente fechar, né, a disciplina. Por quê? Porque na semana que vem, e aí tá aqui, ó, eu deixei uma leitura para vocês, porque será feriado, e na próxima semana a gente já tem a nossa prova do grau B, tá? Então, é uma disciplina extremamente curta, eu já tinha sinalizado isso para vocês lá no início. Mas tem algumas questões sobre gênero que a gente ainda tem que discutir hoje. No dia 20, o que eu fiz? E aí eu vou liberar para vocês aqui. Eu deixei uma leitura, para vocês é uma leitura livre, não tem uma previsão de trabalho, mas quem sabe a gente não considera aí, quem puder, eu posso abrir uma janelinha aqui, quem puder eventualmente entregar esse trabalho, a gente pode considerar também algo aí, se for necessário, tá? Mas peço que vocês façam a leitura, tá? É um texto. Eu estou começando por trás para explicar, mas depois a gente volta. Mas é um texto que vai trabalhar com a questão da criminologia feminista. É um texto da professora Carmen Rain Campos. É um novo recorte, digamos assim, em relação à criminologia, que tem um viés vinculado com um pouco daquilo que a gente vai falar hoje. Né? Então, é uma temática, digamos assim, relativamente nova, né? E que propõe um novo olhar sobre a questão da criminologia, né? O que ela vai trazer em suma, assim, né? Que, na verdade, nós temos uma criminologia que é pensada por homens para homens, né? A gente tem uma perspectiva do ponto de vista da esfera do direito criminal
e especialmente da análise criminológica, muito voltada para um olhar de gênero voltado ao homem. Por quê? Porque a maioria, né, tanto das vítimas, por exemplo, de crimes como homicídios, né, enfim, que são os chamados crimes capitais, são homens, né? Tanto as vítimas quanto os seus os réus ou os acusados. Então, isso tem uma relevância e essa discussão que ela vai fazer. Oi, Renata, não, tá? Não vou fazer chamada como nas outras aulas online que eu não fiz. Então, ficas à vontade aí, se quiseres estar conosco ou não, tá bem? Todo mundo adora uma chamada, né? Ai, tem chamada, não tem chamada, vou me mandar. Mas tá bem, tá? Não tem problema nenhum. Tudo certo. Então, fica essa leitura no dia 20, tá? Peço que vocês trabalhem isso. E hoje, efetivamente, a gente tem, tá? Que trabalhar a questão de gênero e ficará aberta, a partir de hoje, a tarefa do grau B, tá? Essa tarefa do grau B, ela tem valor de 3 pontos. Vocês vão lembrar lá do início da disciplina que nós falamos sobre isso. E o que vocês terão que fazer? Vocês terão que fazer a leitura deste texto, deixa eu só mostrar aqui, deste texto aqui que está aqui embaixo, esse aqui, tá? Que é um texto que vai falar sobre a criminologia queer, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje. E aí eu vou pedir que vocês façam a análise desse texto. Vou voltar aqui para o trabalhinho, explanando, né, após a leitura, com 3 a 4 parágrafos sobre o que significa essa teoria queer, tá? Esse é o trabalho do grau C. A entrega, ela é feita toda pelo Moodle, como os demais trabalhos, e ela tem que ser feita até o dia 27. Por quê? Né? Por quê? Porque no dia 28 nós teremos a nossa prova no dia 27, desculpa, nós teremos a nossa prova do grau B, e aí eu preciso fechar as notas também do grau B para poder lançar para vocês, para os colegas que eventualmente ficarem em grau C, daí no dia 4 de outubro, tá? Então, em razão do feriado, a gente vai ter essa sequência aí de aulas diferenciadas, tá bem? Então, peço que depois da aula vocês comecem a trabalhar nisso, tá? Terão 13 dias aí para trabalhar nisso, de repente usem a semana que vem também para isso. Então, tranquilamente dá para ler, não é um texto longo, vocês vão conseguir trabalhar bem sobre isso, tá certo? Deixei outros materiais aqui, que eu já abri, inclusive, aqui, porque vamos utilizá-los agora durante a nossa conversa em aula. Bem? Tudo bem? Entenderam? Sim? Dores, dúvidas, angústias? Ok. Sim, prof. Ok. Vamos lá, por favor. Entenderam ou era dúvidas? Falei tudo ao mesmo tempo. Diga, Carol. Prof, eu quero saber se na prova do grau B vai cair só conteúdo do grau B. Todo o conteúdo. Todo? Tá. E se Todo. teria como na aula do dia 20 colocar algumas questõezinhas para a gente praticar? Pode ser. Posso ver algumas questões ali Tá bom, então. para disponibilizar para vocês. Eram essas 2 questões, então. Muito Tá. obrigada. Perfeito, sem problemas. Tá? Posso É colocar algumas. cumulativa a prova? Sim, A prova prova do grau B toda. Isso. tá. Tá? Prova do grau B todo o conteúdo. Tá? Desde o primeiro dia. Bem. Dores, dúvidas. Bem. Gente, assim, mas independentemente das questões, é bem importante vocês revisarem aquilo que foi trabalhado, né? E não só os materiais, mas também os textos, os vídeos, etc. Tá? Então, fica como dica aí também para que vocês possam se organizar para isso, tá certo? Muito bem.
vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gênero, tá? As questões de gênero, elas também alcançam um universo bem importante dentro dessa nossa ótica, né? Dentro desse movimento que a gente faz quando a gente fala. Deixa eu botar do começo aqui. Quando a gente fala sobre gênero, sexualidade e direito. Ontem ainda, quando eu conversava com os alunos que estão iniciando a graduação, né? Que estão ali trabalhando. Trabalhando as temáticas, como, por exemplo, as temáticas de direitos da personalidade, e nós falávamos sobre a questão do aborto, falávamos sobre a questão dos direitos reprodutivos e até mesmo dos direitos sexuais, né? Isso tudo são debates, e eu dizia ontem ainda, eu acabei pensando nisso, porque nessa reflexão a gente acaba trazendo um pouco, né, desse olhar, mas do quanto de tempo, né, do ponto de vista jurídico, a gente levou para falar sobre essas questões, ou para debater efetivamente essas questões de gênero, sexualidade e direito. Porque o que acontece? Do ponto de vista sociológico, nós sabemos que esse debate ele já acontecia, né? Então, nós já tínhamos uma perspectiva nesse sentido, tá? No entanto, justamente num sentido contrário, nós não tínhamos um debate efetivo do ponto de vista jurídico, né? O direito, especialmente em relação à própria vida civil, ao direito privado, né? Especialmente, ele sempre foi muito, digamos assim, ele foi muito tradicional. Acho que a gente pode usar essa expressão, né? Então, era uma perspectiva que custou muito, tá? Para que ela fosse pensada. E hoje ela é um tanto mais, né? E a geração da maioria dos senhores e das senhoras aqui presentes na nossa aula já é uma geração que enfrenta essas questões de maneira muito tranquila, né? Diferente de gerações passadas, onde esse debate ainda era um tabu, ainda onde havia uma dificuldade de se ter uma percepção efetiva sobre essas questões de gênero, sexualidade e direito. Tá? Então, isso é bastante importante, e esse debate acaba sendo bastante importante do ponto de vista do direito. E, na verdade, né, gente, se nós formos pensar e se nós formos parar uns instantes mais para pensar sobre isso, o debate jurídico ele só teve foro, ele só teve efetivamente atenção para essas questões quando o debate político passou a se tornar efetivamente um debate dialógico, né? Porque antes nós tínhamos isso muito sedimentado, né? Isso era uma questão, a questão de pensar em gênero ou construir essa ideia de comportamentos, ela era algo que ficava relegado lá à sociologia, ao mundo das ideias, né? A gente não levava isso para o cenário político, para o cenário legislativo, para o cenário da discussão também do ponto de vista das instituições. E aí, com o tempo, isso passa a perpassar o debate político, o debate do legislativo, o debate dos poderes em si, e, portanto, os debates institucionais. E aí a gente começa a efetivamente se ocupar dessas temáticas. E que bom que começamos a nos ocupar dessas temáticas, né? Por quê? Porque elas, na verdade, a questão de gênero, a questão relacionada como as pessoas se reconhecem enquanto seres humanos, né, do ponto de vista da sua sexualidade, etc., isso acaba tendo uma repercussão do ponto de vista do mundo dos fatos. Então, no mundo real, ali, como a gente diz, né, na existência dos fatos, isso já acontecia há anos a fio. Mas o direito ele se negava a trazer efetivamente esse debate. E aí é interessante, porque existem alguns conceitos, e isso a gente teve muita dificuldade
por muito tempo, o direito também teve muita dificuldade em fazer essas distinções de maneira efetiva. E é da sociologia, e é a partir da sociologia que a gente passa a se socorrer efetivamente para entender o que é a estruturação de gênero, né? E como isso tem que ser pensado, como isso tem que ser trazido para essa nossa conversa. E aí a gente tem que pensar em algumas distinções que são importantes. A primeira delas, ela é traçada justamente pela questão do que é o sexo biológico. Por vezes a gente confunde as questões de gênero com as questões relacionadas ao sexo biológico. O sexo biológico é uma definição do ponto de vista científico, do ponto de vista da biologia, da fisiologia humana, né? Então, é justamente se olhar para a questão do sexo biológico do ponto de vista da existência dos órgãos sexuais de nascimento, né? É isso que é a construção do ponto de vista do ponto de vista biológico do sexo de uma pessoa. Diferentemente, nós vamos ter o que a gente chama de gênero. Essa construção social que é tida como gênero, ela é feita pelo processo de socialização dentro de uma sociedade. Então, estabelecer se eu sou do gênero masculino ou sou do feminino, ou mesmo estabelecer um gênero, é uma construção social de um determinado comportamento. Se a gente diz assim, meninas, e hoje eu estou de rosa, não é de propósito, né? Meninas devem vestir rosa, ou meninos devem vestir azul, homem não chora, meninos devem se portar de determinada forma, etc. Isso tudo é uma construção social de comportamento. Então, na verdade, e essa é uma das grandes críticas que se faz, né? E existe um conflito do ponto de vista político, isso é importante dizer, que onde se discute muito a questão da diferença entre identidade de gênero, que na verdade é como eu me identifico, como eu, enquanto pessoa humana, entendo que seja o meu gênero, e o que a gente, uma parte, né, da política, digamos assim, entende que seja ideologia de gênero, ou seja, que a ideologia seria uma criação humana, né? Seria um movimento no sentido de fazer com que se distinguisse com que se distinguisse o sexo biológico daquilo que é construído socialmente, né? Então, a ideologia de gênero, ela entende que não se deve ter uma ideologia de gênero na medida em que o sexo biológico é quem define o próprio gênero. E na identidade de gênero, nós vamos pensar isso de uma outra forma. Por quê? Porque eles vão dizer, olha, se gênero é uma construção social de comportamento, portanto, se gênero é algo que eu construo enquanto ser humano, porque a sociedade é construída pelos comportamentos humanos, pela soma dos comportamentos humanos, um dos elementos é esse, né? Quando a gente estuda introdução às ciências sociais e políticas, etc., vocês viram isso. Então, eu estou dizendo que eu posso me identificar com o gênero que eu bem entendo. E, diferentemente de tudo isso, diferentemente de gênero, é ainda a chamada orientação sexual. Então, olha só o quanto a gente confunde tudo isso, né? Porque a orientação sexual é eu sou atraído por quem? Né? Como funciona a minha sexualidade? E isso vai independer de como eu me identifico em relação ao gênero, se do gênero masculino, se do gênero feminino, etc. Ou de nenhum gênero, como a gente vai ver, por exemplo, na teoria queer. Então, existe uma diferenciação entre esses conceitos que é fundamental. Por exemplo, quando a gente fala no que a gente chama de cisgêneros, é quando eu me identifico com o mesmo gênero do meu sexo biológico. Por exemplo, eu me identifico com um gênero feminino. Meu sexo biológico é um órgão sexual feminino.
O transgênero, ele se identifica com o gênero oposto do seu sexo biológico. Por quê? Porque no momento em que ele se identifica com outro gênero, ele está dizendo que o gênero, e está comprovando que o gênero, na verdade, é uma construção social. Ele é um comportamento e não efetivamente uma orientação determinada via sexo biológico. Então, essas questões, gente, elas são muito presentes dentro do debate científico, quando a gente fala sobre as questões de gênero, e por vezes as pessoas confundem, né? E na medida em que a gente passa a confundir, consequentemente, a gente deixa de aceitar por vezes, né? E essa é uma das grandes dificuldades, né? Esse é um dos grandes pontos que nós passamos a pensar quando a gente trata sobre isso. E aí vem a questão, né? Porque a grande dúvida, e por vezes a gente lida muito com isso, né? No dia a dia, especialmente, sejam as pessoas que trabalham com atendimento ao público, sejam as pessoas que trabalham, enfim, que vivem em sociedade, enfim, independentemente do que se faça, a gente, por vezes, fica em dúvida, né? Como é que a gente se refere? É ele? É ela? É um? É uma? Etc. Existem dois procedimentos e dois grandes debates que a gente vai ter sobre isso, e um deles é justamente nasceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás, com o chamado nome social. Talvez alguns de vocês vão lembrar dessa figura, né, dessa ideia, desse instituto do nome social. Por quê, gente? Porque nós não tínhamos uma previsão para a possibilidade de mutabilidade ou de mudança do nome de maneira imotivada ou ainda sem judicialização. Então, pelo próprio princípio da imutabilidade do nome, né, de como eu devo ser chamado, como eu sou conhecido, nós tínhamos uma restrição pela lei dos registros públicos, e eu digo isso porque hoje nós temos a possibilidade, vocês sabem disso, de fazer ao menos uma troca imotivada e extrajudicial do nome, independentemente das questões de gênero, mas ela pode ser feita, inclusive, de forma extrajudicial, desde que o indivíduo seja maior de 18 anos. Mas antes nós não tínhamos isso. Então, o que acabou acontecendo? Se criou essa ideia do nome social para que o indivíduo, embora ele não pudesse alterar o seu nome, né, o nome efetivo que está lá na sua, estou até com a carteira de identidade do meu filho aqui, né, o nome efetivo que está lá na sua carteira de identidade, que designa lá o indivíduo, mas para que ele pudesse ter um nome social pelo qual ele quer ser conhecido. E o que isso significa dizer, gente? Esse é o primeiro pressuposto, para que a gente reconheça que identidade de gênero é justamente dizer que é como o indivíduo se identifica, porque gênero é uma construção social. Se eu me identifico com o gênero masculino, eu me identifico com o gênero feminino, eu quero ser chamado sob este nome. Tá? E aí, às vezes, a gente tem dúvida, poxa, mas se a orientação sexual desse indivíduo é uma orientação sexual, por exemplo, homossexual, será que ele quer ser chamado ou ser identificado como ele, como ela? Né? Às vezes a gente tem essa dúvida, são coisas diferentes. A identidade de gênero, ela não necessariamente tem uma vinculação com a orientação sexual. Não quer dizer que o indivíduo tenha uma orientação sexual voltada para a homossexualidade, que ele não queira ser, se ele for se identifique com o gênero masculino, que ele não queira ser chamado dele, de um, de, enfim, o nome que for que vocês queiram dar.
Então, é essa referência, esse é o primeiro pressuposto que a gente tem que ter. Porque, por vezes, a gente fica assim, mas e agora? Né? Como é que eu vou falar? E o nome social, gente, isso foi interessantíssimo, porque nós fomos um dos primeiros grupos que tivemos a formação há muitos anos atrás. Nossa, bota anos atrás, eu acho que no mínimo uns 10 anos atrás, mas o primeiro grupo do Estado que teve formação nessas questões, justamente para a gente aprender a lidar com essas, com a aplicação do nome social e efetivamente, efetivamente não, e dar efetividade a essa política pública, ou seja, eu faço a mudança, mas não só para constar o nome social lá no sistema, né, pura e simplesmente, mas para que quando eu fizer o atendimento, eu questionar, isso à época, né? Hoje a gente nem fala mais em nome social e vamos falar por quê. Mas à época, justamente para que a gente questionasse, olha, como o senhor ou como a senhora, ou como você gostaria de ser chamado. Então, essa é a grande questão, né? A gente saber diferenciar o que é a identidade de gênero, ou seja, como eu quero ser identificado, porque o nome ele tem uma relação íntima com os direitos da personalidade e, portanto, íntima com o princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, que esse reconhecimento seja feito pelas demais pessoas, né? Então, esse é o grande movimento que nós temos. Hoje, atualmente, como eu disse para vocês, não mais falamos, ou não mais necessitamos falar em nome social, porque, primeiro, já há o reconhecimento, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas já adiantando, já há o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que é possível que pessoas transgêneros, né, mesmo que não tenham realizado a a cirurgia de alteração de sexo biológico, tenham a possibilidade de proceder à sua alteração de nome. E ainda, além disso, hoje, nós já temos a possibilidade, pela Lei de Registros Públicos, de fazer a alteração imotivada de nome, mesmo que extrajudicial, tá? E por que a gente coloca essas imagenzinhas aqui, né, que parecem duas... as imagens normalmente que a gente enxerga nos banheiros, tá? Vocês lembram disso? Já ouviram falar nisso? Provavelmente sim, né? Gente, essa é uma das grandes discussões que nós temos hoje, né, em relação ao respeito, ao respeito aos grupos LGBTQIA+, que a gente vai falar agora, justamente por essa questão. Por quê? Porque existem pessoas que não se identificam, e vocês vão ver isso quando trabalharem a teoria queer, que não se identificam com nenhum gênero. Então, eu não me identifico nem com o masculino e nem com o feminino. Ou ainda, eu me identifico com o feminino, mas por vezes, né, eu fico constrangido de eventualmente ingressar no banheiro feminino se eu não tiver o sexo biológico feminino. Então, essas questões fizeram com que se passasse a pensar, e isso tem sido uma tendência, de nós termos banheiros unissex. Não sei se vocês já perceberam que em muitos prédios públicos, ou mesmo em muitos eventos públicos ou locais públicos, eles já têm disponibilizado banheiros assim, tá? Então, tanto lá no CAF, onde eu trabalho, né, no centro administrativo, por exemplo, nós temos em muitos andares, não em todos, mas nós temos já a estruturação de banheiros unissex, ou seja, que podem ser utilizados independentemente do gênero em que a pessoa se identifica. Também temos muitos lugares ou muitos eventos em que isso já é possível, né? Até me chamou a atenção num restaurante que eu fui a São Paulo esses dias atrás, um mês atrás, e me chamou muito a atenção que a maioria dos restaurantes já tem esse formato, né? Então, o quanto que hoje a gente já começa a perceber, né? E por isso que eu disse que o direito ele começa a perceber
a necessidade de regular e a necessidade de efetivamente fazer este reconhecimento. Dito isso, o que é importante, gente, é justamente a gente saber reconhecer, né? E por isso essa sigla é uma sigla gigante, e hoje ela é maior ainda, né? Eu nem vou me prestar aqui a dizê-la toda, porque ela é maior ainda do que essa, mas o significado da sigla LGBT ou LGBTQIA+, como os senhores já sabem também, os senhores e as senhoras já sabem, mas ela significa que são grupos tidos como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, que é justamente do que vamos falar, e intersexo ou assexuais. Por quê? E outros, né? Por isso, o mais. Por quê, gente? Porque hoje a gente não tem uma definição binária, como nós dizemos, né? É muito difícil a gente dizer pura e simplesmente, não, existe simplesmente o gênero masculino e feminino e existe a orientação sexual somente homossexual ou heterossexual. Não, tá? Então, hoje se admite que a orientação sexual ela possa ser muito mais ampla do que isso, inclusive permitindo que nós tenhamos pessoas que entendam que não querem exercer seus direitos sexuais, que querem ser pessoas assexuadas, ou seja, pessoas que não vão efetivamente admitir o exercício da sua sexualidade porque fizeram essa escolha. Então, esse movimento ele teve uma força muito grande, tem ainda uma força muito grande, por quê? Porque é um movimento no sentido de se reconhecer o que a gente chama de diversidade sexual. E aqui, e isso é importante sedimentar, o movimento LGBTQIA+, ele tem uma vinculação, sim, com a questão de reconhecimento da possibilidade de ter diversidade na orientação sexual. Então, efetivamente, o movimento LGBTQIA+, ele vai estar vinculado com as questões de sexualidade, tá? E por vezes a gente tem um pouco de dificuldade, por isso que eu falei dos tantos tabus que a gente tinha sobre essa temática, por quê? Porque a gente tem dificuldade de reconhecer, né? Como sociedade, nós temos dificuldade de reconhecer a existência dessas outras formas de demonstração da sua orientação sexual e da sua própria sexualidade, do exercício da sua própria sexualidade. E esse movimento é muito importante porque ele acaba sendo um grande marco, porque ele passa a reconhecer outras tantas possibilidades em relação a essa ideia de diversidade sexual. E é justamente nesse movimento que a gente começa a pensar sobre a questão da discriminação. E aí entra um dos grandes debates que nós tivemos, né, e ainda temos, né, que é justamente a questão do que nós chamamos de homofobia. Por muito tempo, né, se trouxe essa questão da homofobia como algo como um crime comum, né? Pensando muito mais no sentido de se caracterizar a homofobia como uma ofensa qualquer, ou uma ofensa que não tenha um cunho efetivo de discriminação. E aí a gente vai lembrar, e na aula passada nós falamos sobre as questões raciais, por exemplo, que nas questões raciais trazidas lá pela Lei 7716, nós também temos a questão das distinções ou da discriminação perpetuada em razão do gênero, né? Em razão de questões vinculadas à questão de gênero, ou ainda a questão da própria sexualidade. E isso fez com que se aprovasse, então, se tivesse o reconhecimento da criminalização do não mais do como se discutia antes, né, ou da criminalização da homofobia, mas da própria criminalização do que se chama LGBTfobia. Então, esse reconhecimento, através do STF,
justamente dizendo que existe o que a gente chama de crimes de ódio contra pessoas LGBT, e determinando, então, que se fique caracterizado que há uma ofensa contra uma coletividade, se tem aí a punição do crime na forma de racismo, né, como uma conduta inafiançável e imprescritível. Essa decisão, então, ela trabalhou a questão das declarações homofóbicas, enquadrando, então, na pena de racismo, né, e reconhecendo essa possibilidade de criminalização, né? Além disso, gente, e existe uma decisão super recente, eu quero mostrar para vocês aqui um outro videozinho antes da gente falar sobre a responsabilidade civil, mas existe uma decisão extremamente recente que vai falar sobre o reconhecimento, também sobre o reconhecimento das ofensas individuais, né? E que era o grande desafio. Então, o que a gente tinha lá? E isso é recentíssimo, agora de agosto, a decisão. Já vou compartilhar com vocês aqui o videozinho. Mas o que acontecia? A gente tinha o reconhecimento da possibilidade de se entender que o crime de homofobia seria um crime reconhecido como de racismo, porque ele vai ferir toda uma coletividade, mas nós não tínhamos, no sentido contrário, nós não tínhamos a possibilidade de reconhecer que seria o caso de termos injúria racial, por exemplo, quando nós estivéssemos diante de um crime individualizado, né, através de ofensas individuais. Eu vou só colocar aqui para a gente assistir, é uma decisão super recente, agora de agosto ainda, de 2023. Só um minutinho. Só um pouquinho. Cadê meu vídeo daí? Aqui é. Só um pouquinho que eu já vou ativar o som, tá, gente? Vou colocar o som. Vou aumentar aqui também. Eu só entender por que não está saindo. 3 anos depois de o Supremo Tribunal Federal reconhecer o crime de homofobia, um estudo mostrou que a comunidade LGBT ainda enfrenta dificuldades para reconhecimento dos crimes e a punição adequada dos agressores. Júlio e Mateus são namorados e dividem histórias de perseguição. Júlio conta que já procurou o poder público 6 vezes para denunciar agressões e lamenta a falta de punição. É muito difícil para a gente sair com medo, mas a gente sai mesmo assim com medo, com agressões nos ônibus, com agressões indo para a parada, com agressões dentro da parada. O que a gente percebe é que existe uma falta de punição e a falta de punição é a mãe do crime, né? O que o Júlio conta, o Conselho Nacional de Justiça foi a campo e comprovou na prática. A pesquisa foi feita em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os dados mostraram que vítimas LGBTQIA+, têm dificuldade para acionar a justiça. Em muitos casos, por desconhecimento dos procedimentos ou pela percepção do sistema de justiça como um ambiente hostil. As vítimas também classificam o atendimento policial como revitimizador, ao desqualificar, culpabilizar, não investigar, ignorar provas ou indícios fornecidos e desacreditar as vítimas. As pessoas que estão ali na delegacia, quando vão atender a gente, elas não têm a vivência de um LGBT, então elas não sabem perceber a homofobia como a gente, ou o racismo para uma pessoa preta. O CNJ foi até os tribunais em todo o país para analisar processos relacionados à violência contra pessoas LGBTQIA+. E constatou que, apesar de muitas vezes o crime de homofobia ser identificado na fase de investigação, quando os casos chegam aos tribunais, menos da metade dos juízes aplica a sentença de acordo com a classificação de LGBTfobia.
As mulheres lésbicas são as maiores vítimas, 44% do total de casos, e as que mais sofrem com a falta de caracterização de LGBTfobia pelos juízes. 15% das vítimas moravam com o agressor. A maioria dos relatos revela que as agressões se dão por intolerância de algum familiar à identidade de gênero ou orientação sexual. Em uma cerimônia para divulgar os trabalhos do Observatório de Direitos Humanos do CNJ, o presidente do STF e do CNJ, Luiz Fux, ressaltou que só com informações claras é possível fazer justiça. A escassez de indicadores públicos oficiais de violência contra pessoas LGBTQIA+, é efetivamente um problema central, cuja permanência pode levar a um aumento na invisibilização da violência contra essa população. Por sua vez, essa falta de visibilidade, ela acarreta um aumento da indiferença, um aumento do desprezo, que são as verdadeiras causas de todas as tragédias do mundo. Todo esse levantamento serviu para preparar o Registro de Ocorrência Geral de Emergência e Risco Iminente à Comunidade LGBTQIA+. O formulário, que ganhou o nome de Rogéria, em homenagem à atriz e cantora que morreu em 2017, vai incluir direto no sistema de justiça informações para identificar riscos que a pessoa LGBTQIA+, possa ainda correr. Será preenchido em delegacias e distribuído ao Ministério Público, Defensoria e todo o Poder Judiciário. A cantora Daniela Mercury, que integra o observatório, ressaltou os efeitos dessas ações para a comunidade LGBTQIA+. Queremos um tratamento digno perante a lei para permitir que recebam do Poder Judiciário uma decisão de proteção pronta e justa e de punição de seus agressores e, finalmente, para gerar justiça e acabar com a perpetuação da desproteção, da violência e da impunidade. Enquanto todos os brasileiros e brasileiras não estiverem protegidos e tratados de modo igual, não teremos a democracia plena. Opa! Só voltar aqui, gente. Um minutinho. Deixa eu botar aqui. Me escutam, né? Tá bem. Duas questões importantes, então. O que o STF faz, né? Ele, primeiro, com base também nos próprios dados do CNJ, ele conhece a possibilidade, né? Votando sobre a questão da possibilidade de reconhecimento de injúria racial também para as ofensas individuais. E lembra que a gente fez a comparação entre injúria racial e o racismo, né? E o crime de racismo, nós fizemos quando falamos nas questões raciais na semana passada, né? Na medida em que o que acontecia, né, gente? E isso também foi detectado muito bem pelo CNJ. Embora a gente tivesse o reconhecimento pelo STF em 2019 da possibilidade de se punir como crime a questão da homofobia, nós tínhamos muita dificuldade nesse reconhecimento pelo sistema de justiça, porque o que se entendia? Se entendia, não, tem que ser declarações graves, né? Ou declarações tidas como que vão afetar toda uma coletividade, algo gigantesco. E isso também tem gravidade quando tu tem ofensas individuais. Porque se a gente não penalizar, né, e é isso que diz o STF, se a gente não penalizar quando há uma ofensa direta à dignidade de uma outra pessoa, quando houver elementos de raça, cor, etnia, etc., consequentemente, e gênero também, né, no caso do reconhecimento via STF, consequentemente a gente não vai ter um recrudescimento disso, inclusive dentro do próprio sistema criminal. Então, é isso que o STF faz, né? O STF reconhece, então, essa possibilidade, e essa é uma decisão recentíssima, agora, do dia 21 de agosto, né? Decidindo no sentido da possibilidade, então, de se ter esse reconhecimento também para fins, né, das injúrias raciais que sejam perpetradas contra
os indivíduos de maneira individual. Então, é muito importante essa decisão, ela também é um marco, né? E, paralelo a isso, né, é um marco o estudo que foi realizado e que foi trabalhado, deixa eu compartilhar de novo aqui, que foi trabalhado através do CNJ, né, no sentido de investigar se efetivamente, mesmo após a decisão emblemática lá de 2019, com reconhecimento, então, da criminalização da homofobia, se houve ou não um recrudescimento, né, ou um reconhecimento do ponto de vista do sistema de justiça em relação a essas questões. E aí, pasmem, né, ou não pasmem, porque eu também não me surpreendo, né, de que não havia esse reconhecimento e mais, que a maioria das pessoas não está preparada para isso. Uma das coisas que eu sempre digo, e é importante que se diga, né, o quanto a gente acaba precisando, e aqui também fazendo uma análise do ponto de vista de quem faz parte, de alguma forma, do sistema de justiça criminal, mas o quanto a gente precisou especializar, né? E aí vejam aqui a própria Delegacia da Intolerância, que é a que temos aqui no estado, e não são todos os estados brasileiros que têm, mas o quanto a gente precisou especializar as unidades, e não só nas polícias, mas também no sistema de justiça como um todo, seja no judiciário, etc., Ministério Público, entre outros, mas o quanto a gente precisou especializar para efetivamente a gente ter um olhar um pouco mais apurado, né? Um pouco mais adequado, digamos assim, para tratar essas espécies de fatos. E isso, gente, é quase que um retrocesso, né? Porque, na verdade, o que o CNJ propõe? Ele está propondo a existência de um formulário de risco justamente porque, sem a proposição desse formulário de risco, o sistema de justiça não está dando atenção para isso, né? Então, é muito semelhante ao formulário de risco que também é aplicado, por exemplo, na violência doméstica. É um questionário onde você tem uma série de perguntas que vão guiar, né, e vão orientar aquele que vai receber aquela determinada situação para que eles possam efetivamente entender a situação e entender como aquela vítima se sente, né? Porque, por vezes, a percepção que nós temos é que, bom, não, mas isso aí não é nada. Quer dizer, isso não é nada. E, na verdade, aquela situação, a pessoa vive constantemente, né, situações em que ela tem medo, em que ela não sabe muito bem como ela vai se proteger ou mesmo estar em sociedade sem sentir aquele medo, como foi narrado na própria entrevista. Então, duas grandes novidades aí para a gente já alertar, né? O primeiro é o reconhecimento, inclusive, das ofensas individuais, e aí o reconhecimento da criminalização em razão do reconhecimento da existência de injúria racial em relação à homofobia, e segundo, a questão da aplicação, né, e vamos ver como isso vai funcionar, dos formulários de risco para a população LGBT, através da proposição do CNJ, a semelhança, né, tá aí uma boa dica aí de trabalho de conclusão, de curso, para quem quiser estudar, como esses formulários vão ser aplicados, né, quais foram os critérios, etc., porque isso também tem sido um dos debates bem veementes aí em relação à questão da violência doméstica, por exemplo, que também é uma questão de gênero, que a gente vai falar um pouquinho logo adiante. Eu vou deixar alguns materiais para vocês também. Depois, gente, a gente traz aqui que, para além da questão do ponto de vista do reconhecimento da criminalização, né? Também a gente tem tido reconhecimento do ponto de vista da indenização e da responsabilidade civil, né? Então, isso é bem importante, né? O quanto a gente também tem que reconhecer do ponto de vista da responsabilização civil, né? Em razão de ser uma ofensa aos direitos da personalidade, como eu comentava há pouco, e de ser uma ofensa efetivamente à dignidade da pessoa humana.
Porque não esqueçam, né, gente, isso é importante que a gente lembre, né, o fundamento para se falar em dignidade da pessoa humana e para se falar em direitos da personalidade parece redundante, mas é justamente dizer que a pessoa tem direito a uma vida digna. E essa vida digna é dizer que ela tem direito de escolhas, que ela tem direito de se portar como ela se sente, né? E como ela efetivamente se posiciona dentro da sociedade. E isso é extremamente importante, porque isso é garantir efetivamente, né, o direito a uma vida digna. Né? Não é pura e simplesmente ou retoricamente se garantir uma ideia de liberdade, mas uma liberdade que seja de acordo com o que se quer, com o que se pensa, com o que se imagina. Tá? Então, aqui também, né, uma decisão nesse mesmo sentido. Aqui, a questão da alteração do nome, então essa foi uma DIA emblemática que nós tivemos, a DIA 4275, eu até tenho ela baixada depois, se vocês quiserem olhar, espiar, enfim, mas essa ação direta de inconstitucionalidade, ela traz justamente a questão do reconhecimento em relação às pessoas transexuais e aos travestis, da possibilidade de alterar um nome sem a necessidade de cirurgia. Gente, essa discussão ela foi extremamente longa, né? Ela foi se solver lá em 2018, mas para quem viveu essas questões, nós inclusive tínhamos questionamentos sobre a própria aplicação, por exemplo, indo além, né? Isso já foi definido, da Lei Maria da Penha, ou da Lei da Violência de Gênero, em relação aos transexuais, né? Então, e aos travestis. E isso hoje já foi solvido pelo STF, no sentido de que aqueles travestis que vivenciam o gênero feminino ou que se reconhecem dessa forma, eles poderiam efetivamente ter a aplicação da Lei Maria da Penha. E da mesma forma, né, um pouco antes, então, o próprio reconhecimento do STF, no sentido de que eles podem fazer a alteração de nome sem a necessidade de cirurgia de redesignação sexual. Então, essa foi uma discussão gigantesca que se teve, né, na medida em que se exigia, então, para essa alteração de nome, a redesignação sexual, e por vezes não é o caso, né, gente? E aqui, de novo, né, para que a gente diga, gênero não tem vinculação direta com orientação sexual e não tem vinculação direta com o sexo biológico. Então, por isso e por esse reconhecimento através do STF, hoje nós podemos dizer que o direito diz isso, que identidade de gênero é, na verdade, uma construção social, é como eu me identifico, é como eu me reconheço, e que, portanto, haveria a possibilidade de troca do nome sem necessidade de intervenção da cirurgia de redesignação. E qual o detalhe, né? Só para não esquecer, hoje isso já é possível pela própria, para além da decisão, já é possível pela própria possibilidade de se trocar o nome de maneira imotivada, e também em relação à possibilidade de se fazer isso de maneira extrajudicial. Tá? Essa alteração do nome, então, ela foi regulamentada pelo provimento 73 do CNJ, né? Justamente para que se dissesse como fazer, né? Que era o grande questionamento aí em relação aos registros civis. E aí, a partir dessa portaria, a partir desse provimento, então, se tem aí a assunção do princípio da dignidade da pessoa humana e, consequentemente, da possibilidade de se fazer essa alteração constitucional e essa averbação dos registros quando necessário, tá? Com as devidas alterações que nós tivemos aí
em 2023. Bem. E aí, gente, e aqui eu trago para a gente olhar e pensar um pouquinho na evolução e no quanto a gente ainda tem para evoluir quando a gente trata sobre essa temática. Então, se a gente for olhar, e como eu disse para vocês lá no início da nossa conversa, né, a gente teve um reconhecimento muito lento dessa população, e das necessidades dessa população, dentro de um processo que poderia ter acontecido em um movimento um pouco maior, um pouco mais ágil. Né? Então, a gente começa com o reconhecimento dos dependentes para fins previdenciários, lá em 2010, depois o reconhecimento da união homoafetiva, né, que vem a ser reconhecido em decisão emblemática do STF, e alguns já assistiram aquele videozinho do próprio ministro Barroso, que então era procurador do Estado de São Paulo, e até interessante aqueles, Estado do Rio de Janeiro, acho até, meu Deus, Estado de São Paulo, já me passei aqui. Mas se quiserem também eu posso disponibilizar, ele é um vídeo bem interessante, que fala justamente da sustentação oral que ele fez, né? Trazendo a questão do reconhecimento da união estável, homoafetiva, e do porquê, né, que nós não deveríamos olhar pura e simplesmente para aquilo que vinha descrito em relação à união estável, no sentido de ser um homem e uma mulher, mas que nós deveríamos reconhecer aquilo que faticamente já estava acontecendo no mundo, né? Então, no Brasil, na sociedade. Então, era como se dissesse assim, poxa, por que a gente não reconhece uma questão que já está sedimentada, que já existe? Né? A gente simplesmente fecha os olhos, a gente simplesmente diz que não sabe, diz que não entende. E ele traz, então, o princípio da dignidade da pessoa humana, traz o princípio, o chamado princípio do direito à felicidade, né? No sentido do direito a ter efetivamente esse reconhecimento. Depois, na sequência, a discussão sobre o direito à visita íntima em presídios, né? Que também era uma discussão bastante grande. A institucionalização do processo transexualizador e como ele vai acontecer via regulamentação do Ministério da Saúde, o então reconhecimento e a equiparação efetiva dos casamentos homoafetivos, que antes não eram reconhecidos, e a questão do nome social que eu comentei com vocês, tá? Então, o primeiro movimento que nós tivemos em relação ao nome foi justamente a existência do nome social, ou seja, de nós termos a inserção de um nome pelo qual a pessoa é conhecida, embora o nome dela efetivamente permanecesse o mesmo, né, dentro dos registros. Ainda tivemos o reconhecimento da possibilidade de adoção por casais homoafetivos, então isso a gente também tocou um pouquinho quando falamos em adoção. Em 2015, a alteração de nome e gênero sem cirurgia, que nós comentamos, e, finalmente, em 2019, a possibilidade do reconhecimento da homofobia e transfobia, ou ainda da LGBTfobia, como nós dissemos, como num movimento emblemático aí de criminalização, que hoje culminou com o reconhecimento também da injúria racial, agora em 2023. Somente em 2019, a Organização Mundial da Saúde deixa, então, de considerar a doença como doença, a identidade de gênero diversa do sexo biológico, e isso nós sabemos que tem uma origem em toda a questão de risco que era estabelecida, por exemplo, com doenças como AIDS, etc., né? E que hoje nós sabemos que não há, que essa correlação, né, como fator de risco, pura e simplesmente ela não é uma realidade, e, consequentemente, somente em 2020, homens homossexuais e bissexuais podem doar sangue. Então, vejam, gente, o quanto nós levamos, né, o quanto de tempo nós levamos para reconhecer efetivamente os direitos dessa população e, ao mesmo tempo, reconhecer efetivamente a existência, né, dessas diferenças efetivas do ponto de vista de gênero, né?
Por vezes a gente enxerga isso, mas a gente não consegue ter uma percepção efetiva, né? Ou a gente não consegue enxergar isso de maneira efetiva. Não, Jackson, fica tranquilo, nem te preocupa, se precisarem sair, não tem problema, viu? Tá tudo certo, tá? E também está sendo gravado, tá, gente? Fiquem bem tranquilos, tá? Tá sendo gravado aqui. E o quanto isso levou de tempo. E isso, gente, olha lá, isso tem um fundamento, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, justamente nessa dinâmica, que é o que nós chamamos de dinâmica social para a gente pensar em identidade de gênero, né? Por quê? Porque a gente traça um movimento dizendo, não, eu preciso ter uma definição, né? Tem o gênero masculino, tem o gênero feminino, né? E é justamente esse ponto que a teoria queer, ela quer repensar, ela quer tentar sacudir, digamos assim, né? A teoria queer, ela justamente vai ter uma ideia de dizer assim, olha, não, só um pouquinho, por que necessariamente, né? Por que necessariamente nós vamos ter essa diferenciação de gênero? Por que necessariamente a gente vai ter que dizer, este gênero feminino, este é o gênero masculino? E essa questão de gênero, e até mesmo essa questão semântica, né, de dizer o que é masculino, o que é feminino, etc., e isso tem também uma vinculação muito forte com a questão linguística, ela vem a ser sacudida, literalmente, né? Sacudida por alguns autores, dentre eles a nossa querida chamada Judith Butler. Butler vai dizer o seguinte, olha, quem é que disse, né? Quem é que efetivamente designou, quem é que efetivamente determinou que nós vamos ter um gênero que seja, uma definição de gênero que seja binária, ou seja, que diga o que é feminino, o que é masculino, né? Para que lado vai um, para que lado vai outro. E aí tem digamos assim, uma charge que é trazida pelo o cartunista Laerte, fazendo o que a gente chama de uma resenha, né, da ideia sobre a teoria queer trazida por Judith Butler. Eu vou mostrar para vocês aqui, e fica a dica, né? É importante que a gente leia o texto, que a gente lembre disso, mas para a gente dar uma olhadinha, tá? Deixa eu tentar ampliar aqui, vamos ver se eu consigo. Acho que eu consigo ampliar aqui, que daí a gente consegue olhar melhor. Olha lá o que eles fazem. Acho que agora sim. Tem. Assim. Olha lá. Conseguimos olhar melhor. Diga, Adriana. Boa noite, professora. Boa noite. Eu tenho uma pergunta assim, ó. Na sua experiência, a senhora já soube de algum caso que, agora como racismo, né, no caso de homofobia também, condenado foi, assim, preso, literalmente, ou só saíram e botaram sempre amenizando o fato? Eu te confesso, Adri, que eu não tenho experiência de ponta, né, desde 2019, por quê? Porque eu tô fora da ponta desde 2015. Então, eu não sei te dizer, eu não sei de casos que se tenha acompanhado. Eu sei que tem casos, sim, sem dúvida, no Brasil, e casos que foram televisionados, mas eu não posso te dizer com segurança isso, tá? Do ponto de vista prático, assim. Porque eu não estou na ponta, né? Não estou lá, não acompanhei casos assim, desde este reconhecimento. Então, um pouco, enfim, não tenho essa vivência, mas eu acredito que sim. Mas eu entendi a tua pergunta, eu acho que a tua pergunta é muito no sentido assim, se efetivamente houve o cumprimento de pena,
né? Ou se lá no final do processo se acabou tendo uma pena alternativa, uma substituição de pena, etc. Creio que sim. Sabe por quê, professora, que eu pergunto? Uhum. Porque assim, ó, a gente vê tantos casos assim acontecendo até os de maiores repercussões assim na televisão, e que nós olhamos e tá, vai, como diz ali na lei que é inafiançável, às vezes a pessoa, que nem o caso que teve uma senhora que ofendeu de tudo o rapaz, até que acho que era entregador, porque ele era negro, que não podia subir na calçada, que não sei o que, bateu. Pô, aquilo ali tava, as imagens estavam nitidamente que era racismo, e de tudo, e ela bateu, a agressão, e fez tudo. E gritava também, negro, que tu não é, e que não sei o que, e fazia isso. E ainda assim, aquilo ali ela deveria ter sido presa direto. Aí as pessoas vão, são presas, e depois pagam uma fiança, sendo que na lei ali é bem claro, está dizendo até naquele, depois aquele que a senhora colocou ali, que é inafiançável, que o crime de homofobia é racismo. E ainda assim as pessoas chegam lá, fazem todo o trâmite ali e são liberadas. E eu acho que isso aí, por ser tão, ter esse tipo de coisa, que ao mesmo tempo é um crime inafiançável, está escrito ali que é grave, e as pessoas vão e não dá nada. Então parece assim que a impunidade faz com que as pessoas continuem falando e fazendo, porque tem aquela diferença da ideia que a pessoa tem de ser racista ou ser ali, mas ela que guarde dentro da boca dela, né? Que não precisa ficar expondo para os outros ou gritando na rua, fazendo ou maltratando as pessoas, porque eu não entendo também por que o ser humano é tão envolvido, tão preocupado com o outro. Por que não deixa a pessoa ver? Não é a vida dela. Ela está sendo a própria, ela que sai, ela que faz, ela que está escolhendo as suas escolhas. Por que isso incomoda tanto o outro, ao ponto de agredir, de ofender, de fazer isso? Então, eu acho que um pouco é a impunidade que também ajuda nisso. Isso é a minha opinião. E eu vejo que cada vez menos, assim, vai lá, paga uma fiança, paga ali uma indenização de 3 mil por dano moral e não sei o quê, e sai e pronto, não deu nada. Mas isso é grave, eu também concordo que tinha que ser muito grave. Bem mais. Eu concordo contigo, porque eu concordo com essa expressão de crime de ódio, né? Porque por vezes é uma ofensa que é sem sentido. Toda ofensa não tem sentido, né? Mas essa às vezes é uma ofensa por nada, né? E aí a gente também não tem essa perspectiva. Mas de fato, eu acho que é um questionamento válido. E é um questionamento até a ser estudado, né, para verificar se efetivamente tem uma efetividade no ponto de vista da prisão. Claro que existe, e aí fazendo um contraponto aqui também, existe uma corrente que é bastante contrária a essa ideia de criminalização, justamente por achar que, por vezes, nesse tipo de caso, não necessariamente tu vais conseguir alcançar o objetivo através da pena, né? Mas por vezes é mais fácil se fazer uso quando dá no bolso, né? Da ideia de indenização, ou mesmo da ideia de se ter uma multa administrativa, enfim, algo que efetivamente faça com que o indivíduo se sinta coagido. Então, mas é algo a se pensar, efetivamente, para ver se tem essa efetividade, até porque são poucos casos, tá? Então, poucos casos em que havia o reconhecimento, né? E essa era a grande dificuldade, em razão de não se reconhecer em relação às ofensas individuais. Mas muito bom mesmo. Eu concordo muito contigo nesse sentido, no sentido de se tratar efetivamente de um crime de ódio, de um crime sem sentido, né? Eu acho que é bem nesse ponto. Não é fácil, gente, mas isso é muito cultural também, né? O quanto é difícil e o quanto eu sei porque até na própria secretaria que eu trabalho hoje, o quanto eu aprendi, né, como ser humano, como ser social, assim, porque por vezes a gente tem até expressões culturais, eu não vou dizer aqui até para não repetir, né, mas pensem vocês, né, o quanto a gente tem expressões culturais que são preconceituosas, né, e que a gente nem se dá conta,
né? E isso é um pouco estrutural, aquele racismo estrutural que a gente falava na aula passada, tá? E a dica para a prova, ó, racismo estrutural cai, ó, cai, 100%, tá? Teoria queer cai, vamos lá, tá? Então, é bem importante a gente ter essa percepção. Mas muito bom mesmo. Gente, queria só mais falar sobre isso aqui. Na verdade, é isso que a gente vai falar, um pouquinho disso que a gente vai falar agora, Lili. Mas é mais ou menos isso. Vamos lá. É quase isso, mas não é exatamente isso. O que a Judith Butler faz? Agora lascou, prof. Agora lascou. Hã? Agora lascou. Agora Calma que a gente está falando ainda sobre isso. Daqui a pouco lasca. Vamos ver se vai lascar ou não. O que ela vai falar, tá? Ela vai trazer essa ideia, e isso tem um pouco do que a gente trabalha no próprio existencialismo, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido, já devem ter citado, já devem ter compartilhado algum textinho da chamada filósofa Simone de Beauvoir. E a Simone de Beauvoir, ela dizia justamente que ninguém nasce mulher. Essa é uma das frases mais famosas que ela tem, né? Ela diz que torna-se mulher. E ela é o fundamento inicial para a gente pensar a teoria queer, porque ela vai dizer o seguinte, que se o gênero é uma construção, se o gênero é uma construção social, eu defino o gênero que eu quero, eu defino o gênero com o qual eu me identifico depois que eu nasci, ou depois da minha própria existência, ou seja, eu mesma me defino. E a Judith Butler, ela vai um pouco mais além, porque ela vai dizer isso que a Lili trouxe aqui no chat, mas ela vai dizer o seguinte, inclusive se você não quiser ser de gênero nenhum, e aliás, sequer deveria existir uma construção de gênero. A teoria queer é justamente essa, é justamente pensar que esse reflexo de definir o que é masculino, o que é feminino, ou a existência de seres binários, sequer deveria existir, porque as pessoas deveriam pensar a questão de gênero de um ponto de vista amplo, ou seja, não preciso de uma definição. Por que tem 2 gêneros? Por que não são 3, 4, 5, 6, 7? E aí essa charge ela é bem interessante porque ela diz assim, olha lá, quando nos travestimos, não estamos imitando nenhum gênero original, uma vez que gênero já é em si a imitação de algo que nunca existiu na realidade, que jamais possuía um original. O que ela está dizendo, gente? Ela está dizendo que nem o gênero masculino e nem o gênero feminino ele nunca existiu. O que existiu foi o sexo biológico, né? O que existiu foi a ideia de se dizer que quem tem o sexo biológico X é homem, quem tem o sexo biológico Y é mulher, né? E isso é tido como uma construção social. Diga, Gustavo, queres falar? Sim, professora. Por Até favor. pensando por esse ponto, esse pensamento de gênero, né? Se nós formos buscar historicamente, Uhum. há próprios relatos dos próprios povos originários, não havia essa compreensão de gênero, né? Dentro de uma própria organização social do período, não se pensava no gênero masculino, feminino. E sim, muitas vezes existiam, pode-se dizer que alguns historiadores até colocavam como um terceiro gênero nesses povos, que seria aquele gênero, aquele indivíduo que ora transitava por um lado feminino, masculino, mas mesmo assim ele era não tinha uma identificação, porque não era importante essa questão da identificação em si do gênero. Não era relevante para a própria condição social da época, né? Social, vamos dizer assim, em estrutura social que se pensava. Excepcional, Gustavo. Exatamente isso. Olha aí, vai ganhar um ponto. Eu vou sair distribuindo ponto que nem eu fiz ontem na aula. Excelente, Gustavo, é exatamente isso.
essa perspectiva de dizer que existe uma originalidade, e ela diz, e ela é uma das frases que ela tem, ela diz assim, essa regra nasce da suposição de que a heterossexualidade seja a base normal, ou seja, o homem e a mulher e a existência, né, dessa heterossexualidade. Não é, e as combinações possíveis são infinitas. E justamente se a gente for olhar, inclusive na própria evolução da história, né, e isso, por exemplo, na própria história grega, isso aparece de maneira muito veemente, a homossexualidade era tida, inclusive, como a regra. Era justamente o contrário, né? Por exemplo, em esferas na Idade Antiga, nós não tínhamos sequer essa perspectiva de heterossexualidade. Então, era justamente o contrário, tá? E tá tudo certo, porque essa questão de se criar e se dizer que existe um gênero original ou algo que seja normal, e a gente usa ou ouve às vezes essa expressão, ela tem uma vinculação muito grande com esse pressuposto de que a orientação sexual, que é uma coisa diferente de gênero, já vimos, ela seja a mesma coisa, ela seja um padrão, tá? Então, esse é o grande, muito bom, excelente, esse é o grande ponto. E aí, o que ela faz? Ela diz assim, ela vai, né, e vai trazendo, ó, o processo transgênero, porque venho aqui passando, me aproxima das reflexões da teoria queer. Sem querer bancar a praticista, extrair tudo da experiência vivida, afirmo que aprendi muito dessa forma, consciente sobre sobreviver todas as barreiras. A primeira barreira foi a da naturalidade dos gêneros. A gente sai de um processo de naturalização dos gêneros, ou seja, por que os gêneros são pensados dessa forma, né? Porque desde que a gente nasce, a gente é trazido para isso, né? A gente é levado a isso, né? Que as mães, as meninas são donas de casa, são meigas, ganham a panelinha, ganham não sei o quê, né? Que os meninos devem fazer isso, né? E isso acaba tendo uma naturalização, que é justamente essa congruência do que eles dizem entre gênero e orientação sexual, que são coisas diferentes, já sabemos agora, né? E mais a barreira do espaço público, tá? Que daí ela vai dizer justamente a questão que agora há pouco a gente estava discutindo, a barreira de como ok, então eu entendo, como pessoa entendo que não existe uma binariedade, ou não existem gêneros que sejam binários, o masculino e o feminino, ok, mas a terceira barreira que eu vou enfrentar, se eu pensar assim, né, é justamente a questão do espaço público. Como é que eu vou ser respeitado? Como é que as pessoas vão me entender? Ou as pessoas vão me ridicularizar, ou as pessoas vão me agredir, ou as pessoas, né, vão ter uma postura contrária a mim. E isso é tão interessante, porque ela vai dizer o seguinte, olha, enquanto a gente mantiver essa percepção de achar que o normal é sermos binários, que é isso que a Judith Butler quer dizer, a gente vai seguir criando estereótipos, né? Vou usar assim para não usar a palavra toda, mas criando estereótipos que vão fazer com que essas pessoas se sintam fora da sociedade, ou se sintam à parte da sociedade, ou mesmo que tenham medo. Então, Lili, é parecido com o que tu disseste, só que o pressuposto dela é justamente de que nós não temos que pensar na existência de um gênero ou de uma distinção binária de gênero, de dizer esse é menino, esse é menina. A gente tem que ter uma percepção de identificação, que isso, na verdade, é a própria questão de reconhecimento do gênero. E isso é tão profundo, gente, do ponto de vista cultural até mesmo, né? Porque hoje nos parece um pouco, e como eu disse, né? Talvez até para quem seja mais antigo, como eu, né? Isso nos parece um pouco, nossa, que coisa avançada. Mas é bem como disse o Gustavo, na verdade a gente está voltando, né, às nossas próprias origens, porque na verdade essas transformações elas vieram, né, pós-era medieval aí, e isso veio
trazendo essas questões. E por isso que ela vai falar, nesse texto que eu passei para vocês, de uma ideia de uma política pós-identitária, ou seja, uma política que seja pensada para além desse movimento de identidade de gênero definido e binário e forçado, né, e naturalizado. Então, a teoria queer ela tem uma perspectiva de transgressão, né? Ela tem uma perspectiva de perturbar, de efetivamente repensar ou sacudir, efetivamente, do ponto de vista cultural e do ponto de vista de olhar e de percepção sobre isso. E se nós formos observar, e aqui fica o desafio para vocês, né? Já me encaminhando aqui também para o final, mas se nós formos observar, nós temos vivido esse movimento, especialmente com os jovens, por isso que eu disse que eu sou mais antiga, né? Por quê? Porque para os jovens isso já faz mais sentido. Essa questão de não se ter uma definição mais escorreita, né, mais binária em relação aos gêneros, isso já aparece de maneira mais natural. Se vocês forem observar, os jovens hoje já se reconhecem como, muitos jovens já se reconhecem como não binários, né? E declaram isso, e entendem isso, e faz sentido isso para eles, né? Então, a importância também da gente entender como essa nova geração vai pensar sobre isso, né? Então, isso é bastante importante. Exatamente. É uma questão de respeito, é uma questão de entender as distinções e entender que quanto mais a gente cria normas sociais, né? A sociedade também tem normas do ponto de vista social, mas nós fazemos com que nós limitamos as possibilidades das pessoas, né? Das possibilidades de expressão, a possibilidade de compreensão e efetivamente de se reconhecer, né? Enquanto ser humano, enquanto ser em sociedade. Então, é um pouco, digamos, como se diz, né? Desconfortante, assim, tira um pouco a gente da zona de conforto, mas faz, de uma certa forma, com que a gente pense um pouco sobre essa questão de como compreender, né, essa ideia um pouco mais, digamos, até subversiva aí da teoria queer. Tá? Gente, o que quero mais de vocês? Tá? Além de dúvidas e falas, e enfim, se quiserem falar e se manifestar, enfim, fiquem à vontade. Mas eu ainda quero mostrar, deixa eu ver onde está. Isto tudo está no Moodle, tá? Todos estão ali. E eu quero mostrar ainda para vocês um sitezinho aqui antes de finalizarmos, mas esse é mais a título de conhecimento, acho que talvez a maioria de vocês já conheçam, tá? Porque eu não conseguiria falar em gênero sem falar na questão das mulheres, especialmente, também dentro desse recorte, também dentro desse recorte de violência, que é o que vai introduzir aí o texto que vocês vão ler no dia 20, tá? Que é o texto da professora Carmen Rai, que vai ficar disponível para vocês lá. Então, esse é o site da ONU Mulheres, a Organização Internacional das Nações Unidas. Ela vai... Desculpa. Acho que isso foi frio, me deu até susto. Ela vai trazer vários recortes, né? E um deles é justamente a questão do recorte em relação à violência contra a mulher. Eu recomendo a leitura, não sei se vocês gostam do tema, enfim, mas independentemente disso, por quê? Porque é um site que está sempre extremamente atualizado
em relação tanto às decisões do ponto de vista do direito brasileiro em relação a essa temática, que também é uma temática extremamente importante, e também em relação à própria efetivação da Agenda 2030. Não sei se já ouviram falar, talvez já tenham até me ouvido falar. A Agenda 2030, a Agenda ONU 2030, ela é uma das perspectivas que nós vamos ter, e logo mais, né, na semana que vem, nós vamos ter a 78ª Assembleia Geral da ONU, né, que justamente vai tratar sobre a questão da sustentabilidade, mudanças climáticas, e tantas outras temáticas relacionadas à questão das desigualdades e tantas outras temáticas que envolvam questão da ONU. E dentre elas, gente, isso é super importante, não é diferente, e a Agenda ONU visando a sustentabilidade é justamente para a questão da igualdade entre as mulheres. Então, fica o desafio, né, de espiarem o site, de conhecerem um pouco mais sobre essas questões, e também correlacionarem, né, as decisões, as últimas decisões, ou os últimos mecanismos, que é a proposta que eu fiz ali para o dia 20, mas os últimos mecanismos que nós tivemos em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher e da violência contra as mulheres, na verdade, a própria proposição da professora Carmen Rai, quando ela fala na necessidade de uma criminologia feminista, ou seja, uma criminologia que torne mais visível o direito das mulheres, tá? Então, fica como desafio aí vocês olharem, pesquisarem e trazerem ainda um pouquinho dessa temática, tá bem? Eu vou formular algumas questões, não vou dizer que são questões objetivas, tá? Mas vou colocar algumas questões, como eu faço em Teoria Geral de Direito Civil, que eu faço questões abertas, e aí coloco ali para vocês como um guia de revisão, tá? E daí vocês podem utilizar, porque mais ou menos elas vão estar adequadas ali com a ideia do que vai ser tratado. Pode ser? Mais ou menos o mesmo formato que eu faço lá. Tá? Lili, desculpa, não tinha te visto aqui com a mão levantada. Por favor. Então tá. Diga. Não, eu estava escrevendo ali. Não, ajuda bastante nos estudos a responder o questionário. Ai, que bom. Eu também gosto de estudar por questões. Adoro. E também eu aproveito, depois não sei se eu vou ter oportunidade de falar. Sabe que dia começa o cibernético? Sim, sei. Sei, até porque darei aula. Eu vou anotar aqui, preciso saber. Sim, deixa eu te dizer aqui, ó. Dia 20 é feriado, 27, nossa prova de grau B, né? Dia 4, nossa prova de grau C. Direito cibernético, nós iniciamos no dia 11, tá? Dia 11 de 10. Dia 11 do 10. Daí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aí. Dia 11 do 10 vai até o dia 13 de dezembro. Né? Isso aí. Perfeito. Muito obrigada. Tá? Dia 11 que a gente inicia lá. Queridos, foi uma satisfação, pena que... Bom, a gente vai se ver na prova ainda, daí nos despedimos com calma, tá? Para aqueles que não vão seguir. Fiquem tranquilos, eu acho que a maioria foi bem também nas avaliações. Eu já vou liberar aqui também o trabalho do dia 20 para já ficar aberto, e aí já vou formular as questões em seguida, não hoje, mas ainda, acho que ainda nessa semana eu já posto para vocês. A única coisa que eu peço... Oi? Pode citar essa socióloga, não, né, professora? Como é que é o nome dela? A Judith Butler. Pode, isso, claro. Deverá. A única coisa que eu peço é isso, que vocês olhem, reolhem os materiais em aula.
é que, claro, né, a gente sabe que nem todos os colegas conseguiram, e por N motivos, e faz parte, né? Nem todos os colegas conseguiram acompanhar todas as aulas presencialmente,